Oi pessoal, eu sou a Luciana Amaral do Ateliê Gatos e Fuxicos e hoje eu trouxe aqui para vocês pra gente fazer um porta-pincel. Esse porta-pincel, o meu é de pincel para tinta mesmo, para fazer as bonequinhas, fazer os artesanatos. Mas desse daqui dá para fazer também do tamanho que você quiser. Dá para fazer pincel de maquiagem. Se vocês ainda não me seguem, curta o meu canal e me siga nas redes sociais, no Ateliê Gatos e Fuxicos no Face e no Insta Gatos e Fuxicos. E se gostaram do vídeo, deixe o seu like, comentam lá, vê se gostaram, o que vocês acharam, tá? Então vamos ao passo a passo, vamos começar. Vamos precisar de duas faixas 36 por 51 e uma faixa de manta. Eu utilizei a 100% algodão, a âmbar 100% algodão. Pode ser feltro também, tá? Seria bom uma fininha. Eu acho melhor a fininha porque ela vai ser enrolada, melhor. Daí, eu vou precisar de um aplique, um tecido recortado, né, pra gente poder aplicar. Eu utilizei o Heat Bond, que é um termocolante, pode ser o outro termocolante também, o que vocês tiverem aí. Vou precisar de uma faixa de 80 centímetros por 5. Essa faixa será para a gente amarrar. Uma faixa de 24 centímetros. Uma faixa uma faixa de 24 centímetros. Daí a gente dobra ela ao meio. Uma faixa de 25 centímetros, dobrada ao meio. E uma faixa de 34, dobrada ao meio, tá? Vamos reservar. A gente vai reservar essas faixas para poder fazer a aplicação. Aqui, para eu fazer a aplicação, eu peguei o termocolante e cortei exatamente do tamanho da faixinha que eu cortei ali, ó, do tamanho dela. E essa faixa eu já deixei um pouquinho maior, porque na hora que a gente passar o ferro e ela grudar aqui atrás, depois nós vamos recortar para poder fazer a aplicação, tá? Sempre deixar um pouquinho a mais do tecido, tá? Aqui nas laterais, para poder recortar depois. E daí, a gente pega essa partezinha mais brilhosinha, tem a parte fosca, que aqui é onde nós vamos passar o ferro, e a parte brilhosa, que é onde vai grudar, nós vamos colocar no avesso do tecido, tá? A parte brilhosa virada pro avesso do tecido. E a gente vai passar o ferro para colar nela, para grudar no tecido, nesse apliquezinho que nós vamos fazer. Aqui eu utilizei o tecido do Fuxicos e Fricotes, e eu recortei aqueles painéisinhos que a gente costuma comprar. É bom para fazer aplique, né? Aí passo o ferro. Vou dar uma olhadinha para ver se grudou. Ó, tá grudado, tá? Então agora a gente recorta. Eu vou recortar exatamente como eu quero que ele fique ali no tecido, tá?
para poder aplicar. Essa, a gente refila a parte que não vai ficar, no aplique, a parte que nós deixamos a mais mesmo. Daí, nós vamos pegar, que esses dois tecidos, um é da frente, né, do topo, e o outro vai ficar no fundo. Então, como os dois são da mesma cor, pode pegar qualquer um. Você pode fazer o topo de uma cor e o fundo de outra, tá? Você escolhe. Daí, aqui, eu quero que esse aplique fique no meio. Então, eu vou marcar. Dou uma passadinha com ferro pra dar uma vincada, né? E marco novamente. Aqui, eu dobro novamente. Só pra marcar o meio, isso daqui, tá? E o meio é aqui. Então, eu vou tirar o aplique do tecido, a parte de trás do aplique, ó. Daí vai ficar a parte brilhante pra gente poder aplicar. E vou colocar ela no meio, tá? Aí, a gente passa o ferrinho pra ela colar. Aqui, depois que a gente coloca o aplique, eu quero colocar uma rendinha. Daí, eu vou fazer um ponto reto. Mas, se você não quiser colocar rendinha, não tem problema. Daí, faz um pontinho caseado aqui. Você pode fazer o caseado à mão ou na máquina, porque as máquinas hoje tem o pontinho caseado, né? Daí, você que escolhe. Pode até o pontinho zigue-zague aqui, ou um pontinho desses enfeitadinho da máquina, tá? Pontinho decorativo. Eu vou utilizar essa rendinha que eu tingi ela, tingi no café, tá? Ela era branquinha e eu tingi no café. Daí, eu vou colocando aqui. Eu comecei aqui embaixo, tá? Porque depois, perto da curvinha. Daí, depois termina aqui também. E a hora que chega na curva, a gente vai dar uma franzidinha aqui, ó. Eu venho com ela e vou seguindo a curva aqui, ó, fazendo uma dobra. Tirei o alfinete pra mostrar melhor. Ó, ele vai ficando assim, a gente vai dobrando pra seguir o quadradinho ali, tá? Eu fiz 4 dobrinhas aqui. Dei um marco com alfinete, porque depois, na hora que eu for costurar, tá tudo marcadinho. Depois é só passar o ponto da máquina. Eu vou costurar com ponto reto daí, tá? Então, a gente faz toda a lateral aqui, ó, colocando a rendinha. Enroscou aqui, aqui. Vai, nós vamos colocar a rendinha, tudo. E chega na dobrinha aqui, a gente faz... Na curva, a gente faz umas pregas, tá? Fiz 4 preguinhas aqui.
Agora, eu vou finalizar, tô chegando na beirada ali, e eu vou finalizar. Tá, eu corto. E o acabamento aqui, eu viro a renda pra dentro, tá? Pra não ficar aparecendo a ponta da renda. Pra ficar um acabamento bonito. Então, eu viro ela aqui. E eu costuro em cima da dobrinha depois. Tá vendo? Tudo marcado. Agora, eu vou ir fazer uma costura reta aqui, tá? Aqui eu costuro toda a volta, bem na beiradinha, tá? Aonde eu deixei marcadinho a renda, tá? A gente marcou com alfinete. Só ir tirando o alfinete e ir costurando, ó, que fácil, mais prático, né? Na curva, a mesma coisa, a gente só vai ter que ir contornando aonde a gente fez as pregas e costurar em cima. Dá uma virada e faz toda a volta. Aqui, a parte que vai ficar na frente do meu porta-pincel, eu vou reservar, tá? Essa vai ser a parte da frente, vai ser o topo, eu reservo. E essa daqui vai ser a parte interna. Eu escolhi, essa daqui vai ser a aba, que é a faixa que a gente corta 25 centímetros. Essa parte aqui vai ser a parte de baixo, para pôr os pincéis. E essa é que vai ficar uma camada. E essa daqui, uma outra camada. Que é a camada de cima, né? E eu vou querer colocar rendinha nelas também. Pra ficar bonitinho. Você pode pôr aqui, pode ser nada também, do jeito que tá aqui. Pode ser cianinha. Você coloca o que você quiser aí, tá? Do jeito que você achar melhor. Se você tiver rendinha, põe rendinha. Se tiver a cianinha, você coloca a cianinha. Se quiser pôr um enfeitinho, daí você coloca do jeito que você quiser e o que você tiver aí, tá? Daí, eu vou marcar também, igual a gente fez com a frente, cada aba dessas daqui, cada parte, eu vou marcar a rendinha aqui, ó, pra eu costurar no ponto reto também. E eu vou pegar a faixa, a tira de 74 por 5 centímetros e vou costurar. Vou dobrar pra vincar
Essa tira vai ser a tira para amarrar. Ela vai pro lado de fora e ela vai amarrar o nosso... Ela vai amarrar o nosso porta-pincel, tá? Eu vinco de um lado até o meio, ó, a beirada até o meio. Ela todinha, tá? Daí, a outra parte até o meio. As duas partes, ó. E vou fazendo nela toda. Vincando com o ferro. Depois de eu vincar ela todinha com as duas partes viradas pro lado de dentro, eu vou dar mais uma virada para poder costurar, tá? Eu venho com o ferro e vinco ela. Eu vou lá na máquina e vou costurar. Então, aqui eu gosto de passar a costura na beirada e passar na outra também, para ficar igual. Nessa faixa que eu reservei para aba, nós vamos fazer uma marcação de 2 centímetros nas beiradas dela. Eu marco os 2 centímetros nas duas beiradas, as duas laterais aqui. Tá. Daí, eu vou dobrar ela e vou vincar com ferro, que nós vamos costurar essa beirada, tá? Essa lateral da faixa. De um lado e do outro. Aqui, marquei um lado, um outro, vinquei com ferro e vou dobrar ao meio para fazer uma costura reta, tá? A gente vem com um alfinete e marca para poder costurar. Os dois lados. Eu vou lá na máquina e costuro. Um ponto reto. Bem na beiradinha.
Agora eu costuro o outro lado. Aqui vai ser a nossa aba. E nela eu vou colocar a renda também. Só que eu vou colocar ela na beirada aqui, virada para baixo, tá? Essas daqui também, como ela vai ficar de assim, então ela vai ficar aqui na pontinha. Daí eu dou, pro acabamentinho aqui, eu dou uma dobrada na ponta. E marco para poder costurar. Tudo com a... Coloco alfinetinhos para depois a gente costurar direitinho, tá? E aqui nessa outra ponta, eu dobro também. A renda, eu deixei ela do tamanho da base aqui. Porque daí aqui eu só dou a viradinha também, aqui a dobra. Agora eu vou montar o porta-pincel. Eu coloquei a manta, a primeira camada a manta, por cima a parte interna do porta-pincel, que o direito virado para cima, a manta no avesso do tecido. E daí eu já posiciono as minhas faixas. Eu posicionei a primeira faixa, que é onde vai ficar o pincel, a segunda em cima dele e a aba, que é onde eu costurei a rendinha também, né? E essa aba, ela fica menor que as partes de baixo, porque nós vamos, depois, quando a gente for fazer a costura, não vai pegar na aba, essa aba, ela vai ficar solta. Então, eu posiciono ela aqui, com a margem certinha, aqui deu um dedo, ó, certinho. Mas daí você mede direitinho, pra ficar da mesma medida. E eu venho com o meu topo. E o topo é onde a gente colocou o aplique lá, ó, onde eu coloquei o aplique. E eu quero, como eu coloquei o aplique, eu quero que ele fique virado pra cima, então eu tenho que me preocupar com isso. Eu venho, acerto aqui todo, alfineto, mas primeiro nós vamos pegar essa tira que nós deixamos reservada. Essa tira vai ser para amarrar. A gente vem aqui no meio do tecido. Onde é o meio? Eu dobro aqui para eu achar o meio, ó. O meio vai ser aqui. Então, eu coloco essa faixa pro lado interno, aqui, né? Bem no meinho. Coloco ela viradinha, ó, dobrada ao meio. A ponta aqui, dobrada. Vem o topo e eu vou alfinetar. Pra hora que eu costurar essa aba junto. Pra eu costurar essa tira junto. E eu alfineto todinho ela. Aqui, nós vamos costurar com o pé de máquina e deixar uma abertura para desvirar. Tá todo marcadinho. Marquei tudo, agora vamos começar a costurar na beirada com o ponto, com o pé de máquina. E deixa uma abertura de uns 6 centímetros, mais ou menos, que dê para você desvirar. Daí, já costurei todinho de fora a fora, e deixei com um pé de máquina, deixei a abertura para desvirar. E
O ponto eu coloquei no 3,5, tá? Como tem manta, tudo ficou com uma camada a mais aqui, meio grossa, então a gente aumenta o ponto da máquina. E vamos desvirar. Começo pelas beiradas aqui. Se você quiser tirar uma parte dos biquinhos para desvirar melhor, só cuidado com a costura, né? Para não pegar a costura. Pode tirar. E vamos desvirar. Eu começo aqui pelo bico, coloco o dedo, ó, e desviro melhor. Fazendo assim. Vamos desvirar ele todo. Aqui, desviramos. Olha como que ele ficou. E as abinhas. Nós vamos passar, deixar ele bem certinho. Deixa bem passadinho. Depois de passado, fecharei a abertura que desvirei. Vou fechar com ponto invisível. O ponto invisível eu pego em cima e embaixo na mesma direção. Robinho. Um intruso aqui. Embaixo, em cima, daí eu volto, vou lá embaixo, na mesma direção, para a linha se cruzar e ficar como uma costurinha. No que eu puxo, ele fecha direitinho, sem aparecer a linha. Em cima e embaixo, vou acertando aqui. E dou um nó, faço o acabamento. Dou um nozinho. E escondo a linha lá pra dentro. E corto. Daí, aqui, nós vamos pegar e marcar. Eu ergo a aba. Nós estamos na parte interna, a parte externa, a parte interna aqui, e eu vou marcar. Eu quero que fique de 4 centímetros as marcações. Então, eu venho de 4 em 4 centímetros e marco, ó. Se você tem a régua, essa régua aqui, você marca com ela. É melhor. Agora, se não tem, você vem aqui com o metro mesmo, ó, de 4 em 4, ó, da beirada aqui, 4, e venho marcando com a caneta que apaga, tá? Como eu tenho a régua, eu vou utilizar a régua, tá? Que daí é mais prático, mais rápido também pra gente terminar aqui. Então, eu já venho aqui 4 centímetros, eu já risco. Que essa risca nós vamos fazer um ponto reto. De 4 em 4. Daí, eu pego da risca... Marco da risca em outro ponto mais 4 centímetros. E assim por diante. Eu vou riscar todo, de 4 em 4 centímetros, até o final.
Marquei tudo, todas as riscas. E vou lá para a máquina costurar um ponto reto. Eu utilizei, como a linha vai aparecer aqui, eu utilizei uma linha assim, ó, beijinha, tá? Porque ela não aparece tanto no tecido. Que dela combina com os dois tecidos que eu utilizei ali. Então, vou começar aqui, eu ergo a aba e vou começar aqui para baixo da aba. Fazendo o pontinho reto. Ó, deixei com ponto 3,5 de largura para costurar todas as camadas e fazendo o pontinho reto, de fora a fora. Aqui eu dou um retrocesso e vou para outra risca. Aqui, ó, costurei. Agora eu vou costurar todas, tá? Aqui, depois da gente costurar tudo, todas as marcações, que ficou toda aberta, já tem as nossas marcações para colocar o pincel. Nós vamos rebater a costura aqui bem na beiradinha, com meio pé de máquina, tá? Mais na beiradinha, assim, só para dar um acabamento mais bonito. Quando eu chego na curva, eu viro e continuo. Aqui é a frente e o fundo, né? Onde a gente vai colocar. O meu porta-pincel já está pronto. É só colocar os pincéis. Olha aí. Com bastante divisória. Dá para colocar bastante pincel. E prontinho. Aí, amarrar. E eu posso levar meus pincéis onde eu quiser. O que vocês acharam? Se você ainda não me segue no meu canal, se inscreva aqui, deixa o seu like e me sigam lá nas redes sociais. Ateliê Gatos e Fuxicos no Facebook e Gatos e Fuxicos no Insta. E até a próxima. Tchau! Obrigada!